chama? Constelação familiar. Lá na Atena. Legal. E ela foi uma delas que foi. Ela enxergou, velho. Ela enxergou, entendeu? Porque nós fomos tudo ao vivo, assim, pessoas, né? Mas ela começou e depois ela retorna e volta para o mesmo lugar. Sim. A situação é delicada. Mas voltando à nossa história, já estamos ao vivo, senhor Nelson? Ainda não, né? Quase. Estamos aí caminhando pro ao vivo. Vou mudar um pouco o tema porque vai começar a gravar nossos áudios. Já está gravando, né? Já tem áudio passando lá, daí a gente fala de outra coisa e vai caminhando na história toda. Acho que nós temos o quê? Acho que uns 15 dias para o começo do Guerreiros 13 né? E 14, né? 13 agora. 14, fora esse final de semana no próximo. Isso, até eu ia falar. Já estamos ao vivo? Boa noite, meus queridos. Estamos juntos aqui, Estúdio TV Rio Mafra, em mais um bate-papo super interessante. Eu estou aqui com o Edson comigo, ele que é psicólogo, ele que criou a Atena, ele tem um monte de coisa, eu não lembro agora, eu devia estar aqui com um papelzinho na mão, ficava mais fácil, né? E acima de tudo é um grande amigo meu e tem muita coisa boa para a gente conversar hoje. E antes de eu passar a palavra para o Edson, eu quero trazer aqui uma questão que quando eu passei o currículo do Edson para o Nelson da TV Rio Mafra, o Nelson disse assim: Davidson, a gente precisa falar sobre dependência química, tantas famílias, olha o currículo do Edson, cara, olha quanta coisa que ele conhece, quantos anos de jornada e quantas pessoas precisam aprender mais sobre como lidar, o que fazer. É um universo meio complexo essa questão da dependência química e com tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo é importante a gente entender que nós vamos falar sobre Guerreiros do Coração hoje aqui e que uma coisa conversa muito com a outra. Sim. A necessidade da gente amadurecer, da gente crescer, de meninos virarem homens, né? E das coisas fluírem dessa forma. Edson, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom ter você aqui com a gente hoje. Hoje são 3 filhos, né? Davidson, Nelson e Edson. Tudo termina com som. Um abraço pro Nelson, que na verdade o Nelson está falando, porque quando ele me conheceu e eu conheci ele, eu ainda estava usando, quer saber? Porque eu parei em 2002, conheci ele talvez um pouquinho antes, porque eu frequentava Amor Exigente, ainda tinha uma vez que depois eu fui para o Padre Haroldo, depois eu voltei, né, no internamento, que eu fiz um internamento. Então o Nelson me conhece nessa longa trajetória, onde quando eu não tinha nem o 2º grau. Então ele está falando, olhando para o meu currículo, ele vai pensar, pô, existe de fato, né, a recuperação, é possível que uma pessoa faça uma mudança, né? E eu agradeço o teu convite de poder estar aqui, e o Nelson também, de poder bater um papo, conversar. E sim, acho que você tem toda a razão. O Guerreiros do Coração, ele dialoga muito com a dependência química, visto que o Guerreiros do Coração ele tem uma ideia, a gente pode, se você assim quiser, trazer um pouco da ideia dos guerreiros, depois a gente pode associar, que ele surge em 1994 com um psiquiatra que, diante de uma situação da vida dele, Mauro Possati é o nome dele, diante da vida dele, ele passando por um momento de mudança, a mulher dele pediu separação, enfim, ele com 2 filhos homens, enfim. O questionamento dele era: como eu vou fazer para agora educar e criar esses 2 meninos à distância? E ele achando que ele estava, professor universitário, psiquiatra, estou bem. Ele fala, até no vídeo dele, ele fala sobre isso. Tá, e agora, quem sou eu aos 40 e poucos anos de idade, enfim. E aí ele passa a estudar um pouco os ritos ao longo da história do mundo. Ele vai conhecendo outras pessoas que também vão trabalhando com essas coisas de rituais de iniciação. E ele vai, enfim, bebendo dessas fontes até que chega um dado momento, que ele chama isso de Guerreiros do Coração. É isso que ele fala. Guerreiros do Coração. Porque a distância é maior. E aí a gente já pode entrar na dependência química. Que o dependente químico é extremamente racional, né? Ele não se permite acessar o coração, ou o que metaforicamente podemos chamar de sentimentos, emoções. Então o Mauro diz que a distância maior para o homem é entre a cabeça e o coração, é um abismo aqui, né? Então o homem tem essa característica mais racional, né? Mais objetiva, né?
em detrimento daquilo que ele sente. Então, homem não chora, homem não sei o que, homem é isso, a gente tem uma leitura histórica construída do que é o homem, né? E aí ele vem com esse movimento no sentido de buscar, ele vai participar inclusive de um evento que, se não me falha a memória, o nome é Em Busca da Nova Masculinidade, era um texto, era acho que alguma coisa assim. E aí, a partir disso, essa nova masculinidade, que ele vai construindo tudo isso. E aí ele acaba criando então o Guerreiros do Coração lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele é de lá, né? E aí ele vai tomando o corpo e vai existindo, vai indo, vai trazendo esses homens para ritos de passagem, né? E a gente tem uma coisa no homem, né? As mulheres têm essa vantagem, porque o rito de passagem ele tem que ser uma coisa marcada no corpo. Por isso que o Nelson está dizendo, o Edson é psicólogo, gosta de psicanálise, o Winnicott é a palavra. E o Guerreiros, ele é mais vivencial, ele já tem essa coisa mais no corpo, enfim. Então a gente fica só nessa coisa do trauma, ou fica só nessa coisa do complexo, e aí ficamos aqui falando, né? E aí a minha história tem muito a ver com isso, né? Eu passo por várias coisas, eu passo pelo internamento, eu passo pelo amor exigente, passo pelos narcóticos anônimos, eu vou bebendo de várias fontes, e essas várias fontes estão aqui, né? Enfim, na minha própria história e também no meu trabalho. E nem sei se é uma profissão, nem sei se... para mim é um trabalho, é uma extensão minha. Não tem muito essa ideia assim, claro, todo mundo precisa do dinheiro para viver, mas para mim o que eu faço tem uma coisa que é uma extensão do que eu faço, né? E aí o Guerreiro surge também num momento muito, assim, crucial da minha vida, porque eu vinha num processo de análise psicanalítica, enfim, né? Cheguei a fazer 2 vezes por semana com um psicanalista, o Luiz Henrique Ramos, inclusive, que me atendeu durante 13 anos, semanalmente, religiosamente. E em 2017, por incrível que pareça, nós estamos aqui, eu vou repetir essa história, porque a minha esposa estava grávida, a Michelle estava grávida do Samuel. E o Samuel nasceu e faleceu 3, 4 dias depois. Agora em agosto fez aniversário de vida, de nascimento, e depois aniversário de morte. E eu ainda continuei nos Guerreiros, e aí que aparece o Marco Aurélio Cardoso na minha vida, que me apresenta os Guerreiros, né? E nesse dia que meu filho morreu, num sábado, na segunda-feira eu fiz um programa de rádio com você, lá quando você fazia o programa Bem Viver, ou Viver Bem. Isso, Bem Viver. E aí eu lembro que você me deu até que daí eu contei, sábado eu enterrei meu filho e estava lá falando com você e tal, e aí você me deu um floral e eu levei para casa, eu com a minha esposa tomava aquele floral meio que... E aí os Guerreiros surgem exatamente quando eu perco o meu filho, esse menino que nasce e com 3 dias morreu, enfim, não sei se era... entendo que talvez seja o momento dele. E aí eu começo os Guerreiros, isso foi em agosto, setembro eu fiz o meu ciclo intensivo em Blumenau, outubro fiz um intensivo de novo, e em novembro fui para o rito de passagem. E aí começa uma nova jornada, que daí eu paro meu processo de análise em novembro, e entro nessa outra jornada de autoconhecimento pessoal, né, que é através dos Guerreiros, daí muito mais nos arquétipos junguianos e tal, mas não é algo que eu uso na minha prática profissional. É engraçado, mas uso muito pouco do Jung no meu dia a dia, enfim, mas uso mais outras coisas. Mas para mim tem muito sentido, tem muito... Enfim, eu fui entendendo os Guerreiros como um espaço, e aí com esse contato com o Marcos, ele vem para cá e ele queria trazer os Guerreiros para cá, né? Mafra, nossa região tem problema de suicídio, né? Tem muitos problemas aí com violência doméstica, então ele queria trazer os Guerreiros para cá, para a gente mexer nessa energia dos homens aqui. E aí vem a Atena nessa história, aí vem a dependência química, que tanto o Nelson quer conversar sobre isso. Aí eu falei para ele, podemos fazer dentro da Atena? A Atena é a unidade masculina, podemos fazer ali dentro e tal? Ele, podemos e tal. E aí a gente começou um processo muito interessante, e que hoje todos os que acabam vindo aqui, assim, guerreiros que vêm visitar, se encantam. Se encantam por quê? Porque ali é um espaço de homens, no sentido não aqui
no sentido de gênero, independente da questão da sexualidade, mas de homens, né? Que se chamam de homens, se intitulam homens e são homens. E nós misturamos isso. Então, você teve lá, assim, você nunca teve problema com o uso de droga, nem nada a ver com isso. E aí começou essa interação de pessoas que não usavam droga com pessoas que usam droga. E aí, essa interação do tipo, poxa, mas esse cara aí, assim, ele sente a mesma coisa que eu sinto, mas eu nunca usei droga. E o cara que usou droga fala, pô, ele sente que nem eu, e eu, por que eu fui para droga? E aí começou, não que na hora dos movimentos, tem pessoas que fizeram guerreiros que também são dependentes químicos, tem vários atenienses que são guerreiros. Mas essa troca de experiência de que, por que o sofrimento de um vai para um lado, o sofrimento de outro vai para um lado, e o sofrimento em si está para todo mundo, né? Como que cada um lida com esse sofrimento. E aí o Guerreiros, eu acho que ele vem para esse que a gente está falando, né? Eu, usando um pouco da psicanálise agora, tem uma frase que eu ouvi num psicanalista, que quando Jesus morre na cruz, e usando a sabedoria cristã, e Jesus morre na cruz e fala, Pai, por que você me abandonou? Talvez Jesus lá atrás, há 2000 anos, 2000 e poucos anos, ele está dizendo de coisas atuais. O abandono paterno, o abandono de muitos, né? E entender esse intervém, que na minha história pessoal eu tinha um pouco essa questão, que por meu pai ter morrido com 50 anos, vítima de alcoolismo, e teve essa vida sempre desregrada, eu sempre me achei uma pessoa abandonada pelo pai, né? E depois, por amor a ele, faço um caminho semelhante, porque ele não faz por ódio. Talvez seja uma outra questão que na dependência química precisa entender. Você vai ouvir um dependente químico, ele xinga o pai, xinga a mãe, xinga todo mundo, mas não larga deles, né? E ama demais, né? Porque o ódio e o amor são sentimentos antagônicos, ou melhor, paradoxais, que são idênticos, né? A intensidade do amor... Você só odeia quem muito ama. E quanto mais ama, mais pode odiar, né? A única diferença é que a intensidade do ódio é maior que a intensidade do amor, muitas vezes. Então, a maioria das pessoas reclama dos seus pais, mas elas fazem a mesma coisa. Tem filhos e abandonam também. Então, a questão dos guerreiros é trazer essa reflexão de que, por mais que eu possa me separar, por mais que eu possa não querer, eu sou um homem capaz de cuidar do meu filho, não abandoná-lo. E aí entra, assim, uma questão de paradigmas do machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, e que a ideia dos guerreiros é questionar isso, né? Fazer alguém ser homem. Acho que é uma pretensão, né? Não acho que os guerreiros têm essa pretensão, mas tem a pretensão de homens que se reúnem para contar suas histórias. Eu acho que essa é a grande sacada dos guerreiros. E essa colocação que você faz também desse aspecto de trazer a emoção para o corpo, né? Justamente de sair dessa esfera tanto mental, e isso o Guerreiros trabalha muito. O fato da gente estar num momento onde de você escutar histórias, de você estar num ambiente em volta de uma fogueira ou algo do gênero, aquilo começa a te tirar daquele aspecto do intelecto e realmente começar a fazer essa jornada de sentimento, de corpo, de fazer essa energia fluir. E só para colocar, eu também sou guerreiro, né? E o Guerreiros me ajudou muito, e eu participei dessa jornada no sentido de estar junto com o pessoal lá da Atena, e isso me trouxe assim primeiro um crescimento como pessoa muito grande, porque eu comecei a entender certas coisas do ambiente de quem está numa dependência química, que eu comecei a me questionar. Eu disse, cara, se eu tivesse passado, como você trouxe, por aquele abandono paterno que tantas vezes eu escutei de tantas histórias, e as lembranças que eu tenho do meu pai são dele me colocar nas costas, ele me levar para a praia, ele conversar comigo. Eu e meu pai, a gente teve uma ligação assim fenomenal. E justamente isso que eles não tiveram, eu me pergunto, tá, e se fosse comigo? Será que eu também não seria um dependente, seja lá do que for, ou estaria num mundo da contravenção? Ou não sei, eu não sei, eu não vivi isso. A minha história foi bem diferente. Então
eu escutando aquelas histórias, justamente tendo um pouco mais de entendimento sobre o que é a dor do outro, como é que isso funciona, um pouco mais de compaixão. Isso me ajudou muito na questão pessoal, mas também na questão profissional, porque eu comecei a ter uma empatia maior pelo meu paciente de uma forma que eu não tinha aquela vivência. Então foi assim um intensivão para mim. Essa vivência do Guerreiros na Tenda foi um intensivão. E a gente estava falando em off aqui, né? Vou trazer para on agora o que era em off. A dependência química, ela é um detalhe dentro de um quadro de dependência. George de Leon, que escreveu o livro sobre a comunidade terapêutica, que debruçou-se nesse estudo desse método que é a vivência comunitária dentro de um espaço, como se fosse com características de família, ele vai falar sobre isso, que nós acolhemos a pessoa como um todo, não um drogado, não a droga, mas ele com todas as suas características lá, e você vai ver o quanto que ele tem dificuldade para lavar sua própria roupa, cuidar do seu próprio armário, arrumar suas próprias coisas. Ou seja, é uma pessoa dependente. Quem que é uma pessoa independente? Que ela é capaz de fazer coisas no dia a dia sem a ajuda de ninguém, né? Hoje a gente tem pessoas que são cadeirantes, pessoas com espectro autista, que são independentes em tudo que elas fazem, e elas querem isso. Em compensação, nós temos pessoas com todas as condições do mundo que querem viver sobre essa condição de ser cuidado o tempo todo. O que é uma pessoa alcoolizada na praça, desmaiada, esperando o bombeiro vir juntá-la, toda mijada, defecada, vomitada? A gente está falando ele bebe vem de bebê. Bebê é bebê, criança, né? Psicanaliticamente pensando. Então quem são essas pessoas que parece que tem uma melhora, daqui a pouco elas estão de novo com dívidas, com questões financeiras, que não conseguem pagar suas contas, precisam... a maioria das pessoas que estão lá na Atenas, elas têm dificuldade de dar com conta bancária, para pagar conta, porque elas querem, não, minha mãe paga. E a gente trabalha lá hoje com essa ideia de que ele tem essa independência, cuida do seu dinheiro, cuida não sei do que. Então, voltar a usar droga é manter um status quo de que eu digo que a dependência química é uma doença, e como eu sou um doente, eu preciso ser cuidado. Eu preciso trazer um problema. Isso. O Maxwell Jones, que escreveu um livro sobre a comunidade terapêutica em 1969 ou 70, alguma coisa assim, ele diz que a doença, ela existe quando a possibilidade de relações sociais se acabam e eu só tenho um lugar de doente para ficar na sociedade. O único lugar que eu tenho é o lugar do doente, do nóia, do bêbado. Então, quando eu perco a minha condição social, de relações, enfim, o meu único lugar é o lugar, esse lugar. A doença, e não precisamos ir muito longe, né? E por esse caminho, hoje a gente tem diagnósticos, e tem gente que quer diagnóstico. E diagnóstico dá desconto para comprar um carro, facilidade para estacionar o carro. O diagnóstico hoje está na moda. O cara pergunta para você, como é que é o seu nome? Davidson. Qual que é o seu diagnóstico? Porque, cara, diagnóstico virou uma coisa, entende? Pode trazer uma aposentadoria que dê um outro estado de dependência também do Estado. Né? Eu falo para os dependentes, quando dou aula sobre isso na FEBRAX, na Federação Brasileira, eu falo assim, a pessoa se apresenta assim, eu sou um dependente químico em recuperação, meu nome é fulano de tal. É a única doença que a pessoa primeiro diz qual que é o diagnóstico dela, para depois ela dizer que é o nome dela. Isso foi criado jargões ao longo da história, que tudo bem que talvez em algum tempo isso teve seu sentido e teve sua função, mas a gente está numa época de inteligência artificial, em capacidades intelectuais muito mais avançadas. Bom, eu imagino que sejam mais avançadas, tecnologicamente falando, do que isso. E eu acho que o Guerreiros, agora fazendo um link, ele coloca você num outro lugar da simplicidade. Guerreiros, ele tira você dessa coisa tecnológica e coloca você, né, com o pezinho no chão, a fogueirinha, coisa que todo mundo ia fazer na beira do rio, né? Vamos pescar, ia lá, acendia e ficava lá na beira do rio, né, em contato com a natureza. Então o Guerreiros, a gente tem muito, brinca, né, piada de apartamento, entende? E que é aquela pessoa que às vezes não viu nenhuma galinha. Claro, não posso dizer isso aqui de nós, assim, nós somos privilegiados ainda, podemos, mas a grande maioria das pessoas, se bobear, não sabe nem, come ovo e não sabe de onde que o ovo sai. Porque
é uma coisa tecnológica, uma coisa que as pessoas estão buscando. Hoje, por acaso, eu fiz um remanejamento para poder estar aqui com vocês, atendendo uma paciente. O filho dela passa o tempo todo dentro do quarto, entendeu? No celular. E depois a gente vai dar um espectro autista, começa a dar um monte de diagnóstico também para as pessoas. Então, eu acho que o Guerreiros, ele tenta colocar essa possibilidade de a gente fazer essa leitura a partir das histórias. Quando você vai lá na Atena, o que mais se escuta são histórias das pessoas. Na unidade feminina, da qual a gente tem uma unidade em Canoinhas, tratando dependente, já é um outro universo, entendeu? Um universo mais caótico, né? No sentido de energia mais caótica, feminina. E as histórias elas não gostam muito de ficar contando as histórias. E se contam, querem mais no conversa individual. Nos homens não, essa troca. Então essa é uma característica dos homens. E aí a gente precisa entender que os homens estão frágeis. A gente pode pensar, os homens são os que mais se matam, são os que mais matam, e quando se matam é da forma mais violenta, né? Que mais cometem autoflagelo a si mesmo, são os que mais se agridem, são os que mais agridem as mulheres e que mais matam mulheres, os que vivem menos do que as mulheres, pelo menos uns 5 anos a menos. Então nós temos alguma coisa aqui a ser pensada, num sentido, não nesse sentido machista, mas os homens estão precisando rever. O homem ele tem uma dificuldade de procurar um médico, de procurar terapia, de procurar ajuda, de se abrir, de colocar... De querer se tratar. Fora. Por isso que se infarta tanto. Se ele está com né? problema. Sim. Por isso que infarta tanto, né? Porque não externa, não coloca, não se abre. E justamente eu vejo no Guerreiros essa abertura, essa necessidade da gente começar a olhar para dentro, começar a perceber tudo isso e a fazer pontes nesse abismo entre o nosso intelecto. Dos Guerreiros a gente pode perguntar assim, mas chora aí, cara. Por que você não chora? Porque nós somos educados, a palavra não é criar, mas somos educados a que o homem não chora, que o homem tem que ficar para dentro, que o homem é o provedor, que ele tem que dar, ele não pode mostrar fraqueza, ele tem que... Eu estou falando aqui da forma como nós fomos educados. Isso aqui não estou fazendo um julgamento disso, muito pelo contrário, é uma constatação do tempo, daquilo que a gente já viveu. Nossos avós, eles tinham essa característica muito delimitada, né? E também a gente tem que entender que essa sociedade mais patriarcal, ela perdeu. Hoje a maioria das mulheres vivem com os seus filhos. É elas que sustentam os filhos, elas que estão cuidando dos filhos. A gente está chamando atenção para isso. Tudo bem, mas não dá para você também contribuir, fazer parte. E aí fica essa coisa meio capitalista. Não, eu pago pensão. Tá, mas a gente não está falando só de pagar pensão. A gente está falando de assumir um lugar e um espaço que possa ajudá-lo nesse processo. E aí a gente também tem dificuldades desse homem entrar nesse lugar, visto que muitos desses meninos estão sendo educados e criados só por mulheres. E então estou falando que é um problema isso, tá? Estou dizendo que é uma constatação. E que aí eles têm dificuldade com qualquer hierarquia, qualquer problema. Mas Edson, eu acho que a gente precisa... esse é um tema muito importante da gente trazer à tona, sabe? Às vezes a pessoa que está em casa não tem ideia, não tem noção. E tudo bem que hoje a gente tem que ter aí uma certa habilidade para falar, porque muita coisa dá processo e faz isso e faz aquilo, né? Mas é importante a gente constatar que na prática clínica isso é uma realidade. Então aquele homem, tá? Que não teve, aquela mulher também, né? Que não teve Sim. aquela herança paterna. O Jung fala muito, eu não sou junguiano, mas a gente participa, a gente estuda, a gente lê, a gente gosta, né? Mas o Jung fala muito dessa herança paterna e da necessidade que todos nós temos dessa estrutura para jogar a gente para frente, porque o homem realmente representa isso, o pai representa Sim. isso, né? E depois nós estamos numa sociedade onde a disfunção matrimonial é gigante, onde quando tem, às vezes está até a figura do pai está presente, mas não está presente para brincar. Esse tempo atrás eu falei com um paciente meu e disse, cara, você tem características assim meio de isolar-se, né? Como o Reich fala lá, esquizoide, tá? E como é que é a tua relação com o teu filho? Como é que é a tua brincadeira com o teu filho? Ele disse, não, eu não brinco com meu filho. Eu disse, tá, cara, como assim? Você tem 3 filhos pequenos ali, você não brinca com teus filhos? Não, eu nunca brinco com meus filhos.
Tá, mas caramba, como é que vai trazer essa estrutura e o buraco que isso vai fazer? Né? Você começou a tua fala aqui falando justamente da falta do teu pai. Sim. E o quanto isso impactou na tua vida, na tua jornada, em todo o teu processo. E lá, eu particularmente, enquanto estive lá junto a vocês na Atena, através dos guerreiros, eu escutei muitas histórias de ausência paterna, de agressões terríveis, de todo esse processo. E a necessidade de quem está nos assistindo em casa, parar um pouco, colocar a mão na consciência e, peraí, qual é o papel que eu estou fazendo? Como é que está essa minha educação do meu filho? Como é que está esse processo de eu levar esses meus valores para o meu filho? O que eu estou fazendo? Filho, filha, né? A gente está falando de homens por causa dos guerreiros. Mas as mulheres também precisam desse empurrão e que está faltante a todo tempo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua experiência nesse sentido e dessa emoção no tocante à questão dos guerreiros. O que você olha dos dois lados, né, Sim. Edson? Você olha como um membro participante, né, aquele que bebe da fonte, mas claro, de alguém que acompanha também as pessoas que estão ali recebendo esse benefício, né? Como é que é isso? Também tem uma coisa que você falou que eu acho importante aqui. A palavra brincar, a palavra vínculo vem de brincar. Então, quanto mais uma criança brinca, mais vínculo ela faz. É que nem obediência. A palavra obediência, obedir quer dizer ouvir. A obediência quer dizer ouvir. Então, é a etimologia da palavra. E a palavra vínculo, ela vem de brincar. Então, quando você brinca com o teu filho, quando o filho ele é pequeno, ele está ali brincando, ele está fazendo vínculo com o mundo, aquele objeto. Se ele está no celular, ele não está brincando. Ele está sendo hiperestimulado, um cérebro ter várias imagens e que não vai trazer para ele. Tem crianças que convulsionam com 5, 6 meses por um excesso de uso de celular. Tem pesquisas que mostram isso já, por causa da tela. Porque a tela é a capacidade que eu tenho de dizer: eu estou cansado, brinca aí, deixa eu numa boa. Fala, Nelson. Queria saber do Edson, assim, né, essa fala sua, seria a pessoa estar no presente, viver mais no presente, porque o celular nos leva para o passado e para o futuro, muito mais para o futuro, né? E as pessoas não estão no presente. E o que o celular e essas coisas todas traz aí que você falou de conhecimento? Existem alguns mestres que falam, o Davidson sabe disso, né? Mestres que falam que o conhecimento é a mãe da ignorância, porque o conhecimento ele te tira totalmente do ser, né? Tira você totalmente do foco de quem realmente você é, do seu interior. Você só vai viajar e, por exemplo, quem é você? Eu sou um engenheiro, sou um psicólogo, mas quem realmente você é? Entendeu? Então, e tudo isso é o conhecimento que nos traz. Quem te deu isso? Foi a informação, foi a sociedade, foi a escola, né? Foi o celular, no caso. E realmente você não sabe quem você é. Isso seria viver no presente, isso que você está querendo dizer? E mais uma coisa, eu gostaria que depois você falasse sobre os guerreiros. Como que funciona, como é que é esse grupo, quem é que pode participar? E você fala também sobre homossexualismo. Tá. Tudo isso. Resumindo. Vamos lá, né? Você tem mais 1 hora hoje. Nós estamos aqui com o Davidson. 34 minutos. Opa, a Marta Gold está aqui com a gente, a Beth, um abraço, Beth. O Luiz Carlos está com a gente aqui também. Não sei se tem que passar para a gente, não, né? Deixa assim mesmo, está o povo participando aqui com a gente. Mande a sua pergunta também aqui. Mande a pergunta que a gente responde. E vamos bater esse papo em mais pessoas nesse bate-papo. Quem é você? Nelson, assim, a sua pergunta, ela requer, como é que eu diria assim? Um outro programa. Mais ou menos. Porque quando você fala da questão do tempo, estar presente, passado e futuro, e essa questão do conhecimento, me remete a um texto freudiano, quando ele fala sobre o futuro de uma ilusão, quando ele vai falar um pouco sobre a religião e a questão dogmática da religião.
E ele traz essa mesma questão num outro texto dele, que ele fala sobre o mal-estar na civilização, ou o mal-estar na cultura, quando ele traz isso também, e ele traz a ciência como dogmática, tanto quanto a religião, porque ambas são dogmáticas, tem método, e você tem que seguir aquele método. O método cartesiano, né, de René Descartes, quando ele penso, logo existo. O Freud vem e diz, sou onde eu não penso e penso aonde eu não sou. Então ele desconstrói essa ideia da racionalidade e começa a trazer um pouco mais essa coisa que você está falando de como nós deveríamos utilizar muito mais as nossas capacidades naturais, que o Jung podia chamar de inconsciente coletivo, que vem ao longo da nossa história, aquilo que eu aprendi com meu avô, aquelas coisas mais corriqueiras do dia a dia, que me colocam no presente. Porque o tempo, Nelson, se você parar para pensar, o tempo não existe. Não existe. O tempo, ele não existe. Só existe o agora, eternamente agora. E vivemos na eternidade. Porém, eu posso começar a atender o Davidson aqui, e o Davidson começar a falar dele, como ele já fez, porque o meu pai me carregava aqui. Ele está no presente ou ele está no passado? No presente, sempre. Nesse momento ele está no passado, porque ele está, a memória dele a e ele... A memória dele sim, e o sentimento também. Isso, mas aí, por isso que o tempo é uma questão questionável, porque aí você está no presente, você vai atender um ansioso, aí ele se pergunta, não, é porque amanhã eu tenho um negócio para fazer amanhã, daí você fala, tá, mas nós estamos no hoje. O amanhã nunca chega. O que futuro é esse? Da onde ele está falando? Entende? Então, a construção do relógio, do tempo, é uma construção social para, metodologicamente, podemos estar aqui no horário. Aliás, não por acaso, 3 vezes antes eu não vim, né? Eu furei, não pude vir por questões de tempo, horário. Então, o quanto que nós também nos tornamos escravos, né? Daí eu sugiro assistir o filme do Náufrago, que ele nos faz questionar o tempo e faz ver o quanto que é uma grande bobagem e o quanto que ele naquele filme teve que olhar para dentro dele e dizer, como é que eu faço para me adaptar aqui? Ele teve que usar aquilo que é mais humano dele. É quase que mulher grávida tentando olhar no Google para ver o que tem que fazer, o que não tem que fazer para educar o filho. E em vez dela olhar para dentro, para o instinto dela, que já define tudo que ela precisa, o que ela tem. Mas aí a gente vai para isso, vai para aquilo, daqui a pouco parece que deu tudo errado. Então, mas aqui eu não estou dizendo que a ciência não tem a sua validade, né? E que a religião não tem a sua validade. Eu só estou colocando uma questão que o Freud coloca, que ele diz que isso são coisas problemáticas. Ele, inclusive, no texto O Mal-Estar na Civilização, na Cultura, ele coloca as toxicomanias nas 3. E ele diz que a pior de todas é as toxicomanias. Naquela época ele já falava sobre isso, porque a toxicomania é um problema desse tempo. Não era um problema antigo. O alcoolismo, sim, desde a época de Jesus, né? Noé, quando a arca chegou, ele plantou uma vinha, encheu a cara de vinho, né? Então tem várias questões aí, a história. Jesus foi chamado de beberrão, né? As filhas de Ló encheram a cara dele, depois fizeram sexo com ele. Enfim, tem várias coisas, né? Que o álcool sempre foi sempre presente. Bacchus, né? Dionísio, que é o deus do vinho. Então, a Ceres, que é a deusa da cerveja, então nós sempre endeusamos essas questões todas, né? Agora, as questões químicas mais rápidas faz parte do tempo. Usar crack é uma substância que é rápida, que está bem no zeitgeist do tempo. Tudo tem que ser muito rápido, a internet tem que ser rápida. Então, essa questão de a gente estar no presente hoje, Nelson, eu vejo que talvez seja a maior dificuldade que a gente tem. Assim, porque ou a gente está depressivo, passado, ou está ansioso, futuro. É isso? Esse é um quadro. E esse é o momento da gente sentar. Eu moro no mato, tenho esse privilégio de sentar, acender uma fogueira. Lá em casa mesmo, às vezes eu recebo amigos, já te convidei várias vezes, né? O Nelson também, de acender uma fogueira e a gente parar ali e ficar ali olhando para o fogo. Que é o inverso justamente dessa loucura toda que a gente está... Que é de onde surgem as Olimpíadas, né? Todos os movimentos das Olimpíadas surgem com o símbolo do fogo. Por isso que tem a pira olímpica. Porque aqueles símbolos, os gregos começaram a olhar para aquele símbolo e começaram a fazer coisas parecidas. E dali saem as Olimpíadas. Então o culto ao fogo já tinha a ver com isso. Então, não sei se eu consegui
conversar um pouco sobre o que o Nelson me falou, e aí trazendo um pouco para os guerreiros vão trabalhar um pouco essa questão dos 4 elementos, né? O vento, o ar, o fogo, a terra, né? A água, e o quanto que esses elementos estão o tempo todo. Você pega o pensamento cristão, Jesus, toda hora ele estava lá, o vento, o Espírito sopra onde quer, né? Jesus pegava lá um barro lá e curava o cego nos olhos, né? A água como se fosse uma forma do batismo, né? O fogo como uma ideia também que ele usava, o fogo como Pentecostes e tal. Enfim, sempre usou os elementos, e todos usaram sempre os elementos como um ponto crucial. Porém, o 5º elemento dos guerreiros, que é o centro, é o silêncio. Você citou Jesus aí, você está citando Jesus várias vezes, né? O mestre dos mestres. Jesus falou sobre o tempo também. Por que estás ansiosos aí com o dia de amanhã, né? Faz o que tem que fazer hoje, que depois o céu vai te dar aí, em outras palavras, né? O que deve ser dado. Faça como os pássaros, observem os pássaros, né? Que não plantam, não colhem. Os lírios do campo, mas se alimentam, tudo, né? Eles se alimentam. Como as flores. Ou seja, não é para ficar observando os pássaros de braço cruzado, né? Fica observando os pássaros de braço cruzado. Descruza os braços e faça igual os pássaros. Vivencie isso. Isso. E também o texto escrito por Mateus, que era mais viajão, né? Mateus, né, ele era mais, né? Enfim, talvez ele já fumava uma ervinha, não sei. Porque ele fala sobre isso. Não, olha os lírios do campo, eles não tecem, mas usam roupas mais belas do que Salomão, enfim, né? Então tem... mas Jesus estabelece o só por hoje. O só por hoje é uma literatura de NAA. Então essa vivência do só por hoje, do viver aqui, é uma filosofia de vida difícil. Porque é um pouco, você está sempre lembrando disso. Aí eu acho que entra essa questão, os guerreiros sempre tentam trazer você para o aqui e agora, para a inteireza do ser, o ser inteiro. Trazer esses elementos, né? Que nem você falou da natureza. A natureza nos ensina isso, porque o agricultor mesmo, né? Você olha o cara do campo, ele é naturalmente, né? Agora, depois da internet, tudo se transformou, mas anteriormente ele já era uma pessoa menos ansiosa, porque ele sabe que ele planta, mas ele tem que esperar. Não vai ser no dia seguinte. Que a natureza eu tenho lá em casa umas fruteiras, a gente fica esperando. E tem uma que está lá, eu estou com uma jabuticabeira. Ela tem 20 anos, a jabuticabeira. Ainda nunca não deu um frutinho, sabe? Eu fico toda vez que eu passo por ela, só minha querida. Vamos ver se esse ano vem. Eu gosto tanto de jabuticaba. Chega pra ela e fala assim: o negócio é o seguinte, leva um machado junto. Falou, eu tava pensando, entendeu? Quem sabe ela ano que vem não deu o fruto. Você me perguntou uma outra questão. Sim, antes de você responder, a Marta Good, que também pertenceu lá. Amor Exigente. Boa noite, programa bom. Boa noite, Marta. Seja sempre bem-vinda. Mas tem mais gente falando aqui, Nelson. Vamos lá. Tem um monte. Vamos lá. Já estou quase indo embora e ainda não conheço tudo de mim, a Marta. A Marta, né? A Beth, oi, mana. E agora virou... como é que fala? Conversa das moças ali, né? Conversa familiar. Com certeza. Não é constelação familiar, conversa familiar. Vamos lá. Agora tô de boa assistindo vocês. E a Lúcia tá aqui. Boa noite, cabeça fria, bons pensamentos, sempre se atualizar e se agarrar a Deus. Todos por uma causa do próximo, quantas mães e pais choram. A Lúcia colocando essa situação. Bom assunto para se falar. E realmente essa questão dessa dor, né? Eu não sei se eu estou atrapalhando a nossa entrevista ou se eu estou ajudando, porque eu estou botando umas conversas aqui e o Nelson fez as perguntas e o Edson está no meio do caminho. Mas essa é uma questão muito importante da gente trazer. O quanto se poderia... Isso fica essa pergunta depois da do Nelson lá. Mas você que tem tanta experiência na área, né? O que se pode fazer para diminuir tanto choro de pai, de mãe, né? Essa conversa ali não lembro o nome da moça que estava falando ali agora há pouco, mas tanto choro, a Lúcia Schroeder, né? Tanto choro de tanto pai, de tanta mãe, tantos sonhos desperdiçados, né? Você vê aquela pessoa que tinha tudo pela frente, você atende dependência química, eu atendo, a gente vê isso no dia a dia, e muitas vezes o esforço gigantesco que faz e o que fazer, né?
Eu tenho uma ideia, mas não sei se dá. Você tinha uma ideia, você vai responder a minha pergunta. Primeiro eu vou ter que responder o que eu perguntei primeiro que a Lúcia. Aguarda aí, Lúcia, não vai embora não. A questão assim eu acho que a questão do que eu vou falar agora responde o que eu supostamente tenho como ideia. A homoafetividade, que foi o que ele falou, que o Nelson trouxe. Não, falando sério, por causa do... Vocês estão falando, as pessoas que estão aqui, eles não sabem o que é Guerreiros do Coração. Então. Homem, então como é que funciona esse grupo? Isso, eu quero resgatar só um pouquinho assim, porque a função de pai e a função de mãe, ela pode ser... Eu conheço casais de que o pai faz uma função muito materna e a mãe faz uma função muito paterna. Isso eu não vejo nenhum problema. E isso também não causa nenhum problema. Nada. Ele vai ser homossexual por causa disso, ou vai ser homoafetivo por causa disso. Essa questão da questão homoafetiva, ou seja, eu amar uma pessoa do mesmo sexo do que eu, ou ser hétero. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela disse, eu vou me assumir para o meu pai e com a minha mãe. Eu falei, tá bom, se você quer fazer isso, eu só queria te contar uma experiência pessoal. Eu sou hétero. Eu nunca chamei o meu pai com a minha mãe para dizer que eu era hétero. Eu nunca me assumi para o meu pai com a minha mãe. A gente tem paradigmas que a gente acha que uma pessoa precisa se assumir como ela é. E como ela é, se eu sou pai ou sou mãe, é preciso que eu entenda isso. Enfim, o que leva a isso, eu não sei te dizer. Nós podemos discorrer, porque nos Guerreiros também a gente fala sobre isso. Nos produtos que a gente come hoje, muito produto com agrotóxico, com hormônios endógenos, né? Isso causa existem pesquisas e pesquisas que mostram sobre a questão hermafrodita, enfim, quem está falando das questões fisiológicas corporais, mas essa não é somente a única. A gente tem que entender que existem várias outras possibilidades e para mim a única forma do que a Lúcia me perguntou entra no que eu estou dizendo agora. O amor, ele é universal para qualquer coisa. Se eu tiver um filho, enfim, que seja homoafetivo, seja trans, seja lá, enfim, o que for, né? Porque tem uma questão de como eu penso eu ser, como eu sinto como eu sou e como o meu corpo diz que eu sou, que são coisas muito distintas, e que eu dou aula sobre isso na FEBRAC, que eu digo que é a maior bobagem falar sobre isso, porque para mim o amor deveria ser essencial nessa relação. Se você tem uma relação com alguém, você casa com alguém, qual é assim? Um dia na faculdade me perguntaram, eu fui dar uma palestra aqui na UNICEU, fui participar de uma mesa. Alguém me perguntou o que eu achava de dois homossexuais em praça pública se beijando. Eu disse, olha, eu acho que dois héteros, um casal hétero também, porque a intimidade ela precisa ser entendida como um lugar e um espaço da intimidade. Eu posso andar de mão dada, eu posso andar abraçado, mas quando a gente está sentado no banco de uma praça, na frente de todo mundo, misturando e ninguém sabe quem é quem, eu não sei se isso é uma prerrogativa de homoafetivo. Se também não vale para hétero. Para mim, não tem essa diferença. E a questão dos guerreiros em relação a isso, ela não tem... Por exemplo, quando eu fiz o Guerreiros em 2017, que foi quando eu fiz o rito, tinham 3 homoafetivos que fizeram a questão do rito com nós. Porque os guerreiros, você que já foi, a gente não discute essa questão do sexo ou da sexualidade especificamente, mas do gênero. A gente tem questões aí que são novas e que o guerreiro está pensando, analisando, talvez, não sei lá, os anciões devem estar pensando, que são as questões de trans. Mas isso não ainda chegou para nós e acho que o guerreiro talvez em algum momento vai ter que pensar e refletir sobre isso. E Edson, só fazer um parênteses, pessoal que está nos assistindo. Pessoal, a gente está falando guerreiros. Que dia vai ser, Edson? Então, lá na Atena, né? Convidar o pessoal para os homens que estão nos assistindo, tá? E para as mulheres também, para as mulheres conversarem com os seus homens, justamente da necessidade de participar dos guerreiros. Porque os guerreiros, eu digo por mim, estamos aqui, eu sou psicanalista, o Edson psicanalista, psicólogo, tá, que tem uma jornada gigante aí, muito bonita, modéstia à parte eu também, ou seja, a gente tem bagagem, mas o guerreiro me ajudou muito, e o Edson está falando do quanto o guerreiro o ajudou.
Agora, pense numa pessoa que sabe que está mais perdido do que a gente, vamos dizer assim. Desculpa colocar essa situação, né? Mas todos nós estamos numa jornada de autoconhecimento, independente da bagagem que você tenha ou não. Mas me ajudou muito, ajudou o Edson, e pode ajudar você a mudar a sua trajetória de vida, a começar a ter esse caminho inverso do que a gente está vendo hoje na sociedade. Infelizmente, nós estamos caminhando para um caos, as pessoas estão cada vez mais doentes no sentido emocional e, óbvio, físico também, sob todas as formas, e ninguém mais para um tempo para arrumar a sua cabeça, para pôr as coisas no lugar. Essa questão do tempo que o Nelson trouxe, né? A gente parece que sempre tem um tempo... Repete mais uma vez e põe um contato aí pro pessoal, depois o Nelson coloca ali na descrição também, né? Sim, um contato, o pessoal entrar em contato, quem quiser participar. Então, o Guerreiros na região, hoje nós temos guerreiros em São Bento, que fizeram aqui, já tem na região, temos guerreiros em Canoinhas, temos guerreiros em Mafra. Hoje o clã, vamos dizer assim, de guerreiros aqui da nossa região está mais ou menos em 50. Você faz parte lá inclusive do clã. Nós estamos em 50 homens que já fizeram, porque o Guerreiros é um movimento iniciático. E o movimento iniciático, você inicia, mas você não sabe onde vai dar, porque ele é uma jornada iniciática. Tem várias questões na sociedade que trabalham isso, assim como tem vários movimentos hoje que trabalham com os homens, e aqui não é nenhuma competição para saber quem é melhor, quem é maior, não é de longe isso. Cada um tem o seu trabalho, muitas vezes trabalhos inclusive voltados para os homens, e que são sagrados também, que a gente não está aqui. O Guerreiros, ele também, ele é mais, ele é discreto. Os Guerreiros do Coração é um movimento discreto, que ele vai nesse boca a boca. Então, os Guerreiros vai ter aqui em Mafra, ele funciona de forma intensiva. Normalmente ele funciona assim, 8 encontros, uma vez por mês. Então começa lá em março, mais ou menos, porque em novembro é sempre o rito de passagem. Então o nosso aqui em Mafra, ele acontece intensivo. Então agora, 13 e 14, fora esse final de semana, no outro, lá na Atena, vai ter o primeiro, o encontro 1, 2, 3 e 4. Então a gente passa o final de semana lá, dorme, enfim, ficamos todos lá na comunidade, almoçamos lá, comemos todo mundo, ninguém sai de lá, e fazemos esses 4 encontros. E aí em outubro, se eu não estiver enganado, 4 e 5 ou 5 e 6, que é sábado e domingo, a gente tem o encontro 5, 6, 7 e 8, né? Então daí a gente vai fazer o final disso. Então esses 8 encontros, e aí em novembro nos reunimos e vamos todos do dia 19 ao 23, se eu não estiver enganado, 19, 20, 21, 22. Dia 20 é dia da consciência negra, então é feriado na sexta-feira. A gente chega ao entardecer da quinta e fica quinta, sexta, sábado e retornamos no domingo, final ao entardecer de domingo. E aí vai-se para um encontro lá no Monte Cristo, em Garuva, onde não tem celular, não tem nada, a comida inclusive é ótima, né? Você já esteve lá, tem rio, tem tudo, e a comida não tem carne, né? Mas a comida é maravilhosa, a pessoa não sente falta da carne, de tão boa que é a comida, e lá nós vivenciamos esse rito de passagem. Quem é que faz a comida? Tem as pessoas lá. O Monte Cristo é fechado para os guerreiros, então só vai estar É a sua mãe que faz a comida? Não é. Não, a minha mãe faz a comida, a Dona Ivone faz nos nossos encontros aqui. Daí lá no rito, daí já é o pessoal lá da pousada mesmo. O pessoal do Monte Cristo. Porque é fechado. Aí reúne o grupo de Mafra, o grupo de Curitiba, de Balneário Camboriú, de Tubarão, de Florianópolis, de Blumenau. Então todos esses encontros que teve dos guerreiros se reúnem para esse momento, mais ou menos em torno de 60 homens, mais os antigos que vão apoiar e que vão ajudar. E aí esse é o encontro, e esse é o primeiro ciclo que a gente chama de ciclo solar. Depois de você feito isso, você pode fazer o lunar, e depois eu estou fazendo o segundo ciclo agora, então você pode continuar caminhando e adentrando nesse portal de possibilidades. O Marco Aurélio está falando ali com a gente que é de dia 19 ao dia 22, lá, quarta domingo,
lá o encontro. Ah, o meu padrinho? Isso. Tá falando aqui com a gente aqui que vai ser do 19 e dia 22, acho que é o 19 é uma quinta, 19, 20, 21 e 22, que daí é um domingo. Então aí é o encontro onde outros grupos que existem em Santa Catarina, Tubarão, Floripa, não sei, mas Tubarão, eu acho que também não é Tubarão, eu acho que é Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville, Mafra e Curitiba se reúnem todos ali para esse encontro de muita roda de conversa, partilhas e vivências que são importantes, né? Muita dança circular, que é maravilhoso. Então é um movimento que se movimenta, né? Que precisa do Edson, que precisa do Davidson. E nessa questão, Edson, também é importante, eu gosto muito do Reich, e o Reich ele fala muito dessa questão de trazer para o corpo a emoção, e se a gente fosse falar de medicina chinesa, de deixar o Qi, o Qi fluir, né? Essa energia fluir. E às vezes a gente está com muito essa tensão na cabeça, tá com aquela raiva que parou no meio do caminho, eu não posso sentir essa raiva, eu não posso sentir esse medo, e aquilo vai crescendo. E justamente quando a gente faz como você falou da dança circular, quando a gente bate o pé no chão, quando a gente deixa essa energia fluir, naturalmente o corpo se encarrega de fazer essa homeostase, né? Isso aí. E assim, meus pacientes, a maioria dos meus pacientes homens viraram guerreiro. Eu convido, tá aí, quem tá me assistindo aí dos meus pacientes, assim, ó, todos convidados. Eu vou conversando e vou dizer, se você fizer, vai. E aí depois dos guerreiros a coisa deslancha, porque eu percebo, como psicólogo, que às vezes, tudo bem, a palavra, ela tem uma questão simbólica, ressignificada, mudança de comportamento, mas os guerreiros, ele vou usar assim, uma pancada, nisso que você está falando, do corpo. Sabe? Assim, se a gente pensasse em alguém que quando desmaia, você chama o bombeiro, ele está infartado, ele toma um choque para poder voltar para a vida, ou seja, a vida às vezes precisa do choque. O Guerreiros, ele tem essa coisa, por isso que ele chama de solar, tem essa coisa mais visceral e essa coisa, pá. Daí no lunar, ele é mais introspectivo, ele tem essa coisa do olhar mais feminino. E aqui quando eu estou falando do masculino e feminino, de longe eu estou dizendo sobre sexo, eu estou falando de energias que existem. A mulher tem energia masculina, só que ela é diferente do nosso masculino. Nós temos energia feminina que funciona de forma diferente. Né? A mulher é extremamente acolhedora, né? Inclusive do ponto de vista genital, né? Ela tem essa capacidade de acolher o feto, enfim, tudo isso, né? E o homem tem essa coisa mais focal, né? Até o órgão genital do homem é essa coisa mais focal de atingir o objetivo de tudo isso. E isso é só uma forma de a gente poder. Tem muitas mulheres que têm foco também, que têm essa capacidade. A gente está falando de uma energia pulsional que existe tanto em nós, que o Winnicott também fala sobre isso. O próprio Jung também, o Winnicott fala muito sobre o masculino e o feminino, né? E esse masculino e feminino que se integra e que faz esse homem inteiro, ou uma mulher inteira, né? Então, o Guerreiros é isso. Na verdade, ele é difícil de explicar, porque o Guerreiros ele olha para muita coisa e não se apega. Essa é uma fala do Marco Aurélio. Olha para tudo, mas não se apega a nada. Uma coisa meio budista. A gente olha para tudo, mas não se apega em nada. O Guerreiros é espiritual? É. O Guerreiros é científico? É também. Eu acho que essa é a definição que eu dou. Ele é essa mistura de que você bebe de fontes que escreveram, como Jung, enfim, mas você também bebe de fontes sagradas, de pessoas que escreveram sobre, né, os índios, sobre cartas sagradas, né, e tantas culturas dos vikings e tantos outros aprendizados que a gente tem, que é isso um pouco do que o Nelson falou, que não são coisas especificamente científicas, mas que estão aqui o tempo todo pulsionando em nós, né? E eu vejo que o mais importante, tem mais perguntas aqui, vamos lá aqui, ó. Roseli Deckschobauer. Cadê a Roseli? Boa noite. Onde é que tá a Roseli? Boa noite, Lúcia Roseli. Schroeder mandou uma cartinha aqui pro Edson. Opa, então vamos lá para a Lúcia aqui, ó. Agora, tudo que fizeram por Gerson se tornou um homem totalmente independente de álcool, graças a Deus.
Agora se aposentou, continua trabalhando e vivendo feliz. Somos felizes fazendo outros felizes, gratidão. A Beth diz aqui, ó, a partir de que idade os homens podem participar no Guerreiros? A Beth fez uma ótima pergunta. Então, os guerreiros, eles só podem ir pessoas acima de 18 anos, entendeu? Que possam decidir por elas. Então, para você ir para os guerreiros, você tem que ter 18 anos e você tem que querer. Normalmente você é convidado por um outro homem e passa a confiar nesse homem e aí você vai. Já tem um sentido aí. Sim. Porque se eu convido você, você vai ter que confiar num homem, né? Então, mesmo que... mas tem uma... Esse dia eu atendo um rapaz, não sei se dá para eu contar ainda por causa do tempo, mas enfim. Eu atendo um rapaz que um dia ele disse para mim assim, ele bem assim, ele foi lá conhecer os guerreiros lá em Curitiba, lá com o Marcos, eu atendo ele online. Daí ele falou, eu disse, os guerreiros é sempre um homem que convida. Ele disse para mim, não, mas eu não foi porque eu cheguei até você por causa da minha mulher, é a esposa dele. Eu falei, tá, mas a tua esposa faz terapia com quem? Minha esposa faz terapia com o Lucas, que deve ter feito, acho que o Guerreiros com você. Eu falei para ele, o Lucas é guerreiro. Ele é guerreiro? Eu falei, então como é que você chegou aqui? Você chegou por um outro guerreiro. Porque o Lucas, por mais que era psicólogo, falou para a esposa dele, daí ele veio fazer terapia comigo, e aí agora eu convidei ele para fazer os guerreiros. Eu falei, cara, você foi convidado por um outro homem. Então, no fundo, tem um pouco disso. Às vezes é as esposas que mandam, mas a esposa está aqui, às vezes, ouvindo você, ouvindo o Nelson, e ela chega em casa e fala, você vai fazer os guerreiros. Porque acontece muito disso, você vai fazer os guerreiros. E aí é isso. Então, os guerreiros, a gente tem um grupo que é para ter agora, o primeiro agora, dia 13 e 14. A gente é no máximo 20 homens, porque a gente tem uma limitação, até para fazer um trabalho bacana, legal. Então, no máximo 20 homens. Então, aqueles que querem, corram, porque a gente já tem um número de 12 ou 13 de pessoas, então a gente tem umas vagas aí abertas, quem quiser é super bem-vindo, só precisa ter maior de 18 anos, ter consciência do que quer fazer isso, e todo mundo volta vivo. Eu voltei vivo, você voltou vivo, então a gente está aqui precisamos levar o Nelson, né? Testemunhar. Fala mais uma vez aí o contato. Boa. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu posso colocar o meu contato, que daí qualquer coisa eu posso passar daí o contato do Marco Aurélio, né? Mas o meu contato é 47 9 9152 7514. Também, assim, a pessoa, eu esqueci, liga para a Atena, né? Vai falar com a Fernanda, vai falar com a Miriane, elas vão me passar o contato meu, e aí a gente pode se esquecer, fala com a Nelson, o Nelson também, assim, para chegar lá é só querer, né? E para eu encerrar, eu queria deixar de novo, assim, o único caminho que nós temos é o amor. E eu não estou falando do amor romântico, desse amor das músicas que eu estou falando. Eu estou falando de um amor que tem a ver com uma decisão que eu tomo de querer amar, de querer fazer algo diferente, de querer estar disposto. Um amor que me autocuide, que eu cuido de mim, que eu posso cuidar de você, que eu posso cuidar da natureza, que eu posso cuidar do próximo, da minha família. Eu acho que não existe outra coisa no seu amor, mas o amor de uma decisão tomada. Porque aí não tem sofrimento nenhum. Para encerrar, porque você disse que eu sempre falo de Jesus, Jesus não sofreu absolutamente nada, porque aquilo era uma decisão dele tomada. Quando ele chega lá no horto e diz, se dá para aliviar essa bagaça aí, e aí ficou aquele silêncio, é como se o universo dissesse, meu amigo, a decisão é sua, você quer ir ou não quer ir, é com você. Quando ele decide ir, não há sofrimento, porque é uma decisão minha, tomada. E aí o amor se transforma e é melhor. Muito obrigado, Nelson, pelo convite. Muito obrigado, David. Espero que tenha sido de grande valia, que possa ter contribuído. Nós aqui agradecemos. Obrigado, Edson. Obrigado. Desculpe as brincadeiras. Com certeza, é muito bom ter você aqui com a gente, sabe? Sempre muito bom. Desde a época do programa de rádio lá, né, Edson? Nossos papos sempre com um fruto assim maravilhoso. Eu agradeço a você que está aqui com a gente, e se esse conteúdo foi interessante para você, peço que você compartilhe, que você coloque lá no grupo da família, que você curta, que você nos ajude a chegar mais longe com essa informação. Forte abraço a todos, uma boa semana, até a próxima. Tchau, obrigado.